Então vamos lá. Boa noite aí a todos. Então, na nossa disciplina hoje aí de organização do espaço mundial, né, a gente já viu então, né, todas a respeito das formações sociais, né, tanto do modo de produção escravista quanto do modo de produção feudal, né, a gente focou, né, no continente europeu e vimos, né, como que se deu, né, o processo, né, de formação dos reinos lá na Europa. Então agora a gente já vai partir para como que foi o processo de estabelecimento da hegemonia britânica. Então nessa aula de hoje a gente vai ver, né, sobre o que vários autores eles chamam de Pax Britânica. Então, o que significa, né, Pax? Né? Pax significa um momento de passagem, ou seja, um momento de paz que sobre domínio de algum país que se torna hegemônico em todas as relações, né, econômicas, relações militares. Né? Então, agora, né, por exemplo, a gente está passando, né, a gente já passou, né, por um momento, né, que também ficou conhecido, né, como a Pax Americana, ou seja, foi um período, né, onde não houve, né, tantas tensões e foi um domínio extremo, né, dos Estados Unidos. Né? Agora, né, em virtude de vários elementos, a hegemonia americana, né, ela está sendo ameaçada principalmente pelos chineses. Então, para a elaboração dessa aula de hoje, né, eu utilizei esse texto que foi, né, passado para vocês, já para vocês fazerem a leitura na sexta-feira passada. Né? Não sei se vocês fizeram a leitura, mas, né, é o texto, né, do Tomás Vitor Conte. Não é Cerveja Conte, não, Daniel. O moderno sistema mercantilista britânico, de 1803 a 1914, né, mudanças nos padrões de comércio, indústria e guerra. Né? Então, a gente vai ver o papel fundamental desse moderno sistema mercantilista britânico, né, que ele foi preponderante para esse processo de hegemonia dos ingleses. Então, só para, né, ficar um pouco mais claro para vocês, né, para vocês relembrarem aí a diferença, né, quando a gente fala de Inglaterra, de Grã-Bretanha e do Reino Unido, ou seja, né, Inglaterra, né, é somente o território que engloba, né, as fronteiras desse país. Né? Quando a gente fala da Grã-Bretanha, né, ela já envolve toda a parte da ilha, né, que compõe a Inglaterra, País de Gales e a Escócia. Né? Quando a gente já fala do Reino Unido, ele vai englobar, além de País de Gales, Inglaterra e Escócia, a Irlanda do Norte. Né? Então, muitas vezes, né, principalmente aí nas Olimpíadas, né, a gente vê lá a Grã-Bretanha. Né? Em compensação, na Copa do Mundo a gente vê, né, Inglaterra, Escócia, País de Gales. Então, existe essas diferenças. Então, basicamente, nessa aula de hoje, a gente vai tratar sobre o processo hegemônico construído, né, a partir da Grã-Bretanha. Então, por isso que a gente coloca, né, como a Pax Britânica. Então, né, o centro desse artigo, né, que o autor desenvolveu foi justamente para relacionar aí a hegemonia, né, britânica com
o que ele chamou de moderno sistema mercantilista britânico, né? Só lembrando que nesse momento, né, situando, né, sobre o modo de produção capitalista, né, o, a economia ela estava passando então pelo momento do modo de produção capitalista no seu sentido mercantil, ou seja, um capitalismo mercantil já na sua fase de transição para o capitalismo industrial, né? Então, essa fase, né, esse moderno sistema mercantilista britânico, então, ele foi construído justamente nessa passagem do capitalismo mercantil para o capitalismo industrial. Então, um dos elementos, né, que o autor ele coloca no início do seu texto é sobre a rede de amplitude global, né, na qual se unia a fronteira tecnológica dos transportes, as armas, né, com as habilidades organizacionais, ou seja, então, qual era essa rede de amplitude da hegemonia britânica? Então, ela estava focada principalmente nesses três elementos, na tecnologia dos transportes, nas armas e também com relação ao moderno sistema financeiro que começou a ser construído, né, pelos britânicos nesse momento. Então, é isso que eu quero que vocês guardem, né, a respeito do processo de hegemonia britânico, né, que ela foi fundamentada a partir desses três elementos, né, a tecnologia dos transportes, os elementos bélicos, né, a força militar dos britânicos e também com relação à sua estrutura organizacional, né, do seu comércio e também das suas finanças. Então, foram esses três elementos que deram esse corpo para o processo hegemônico britânico. Então, esse sistema, né, esse moderno sistema mercantilista, ele foi determinante, então, para essa hegemonia britânica, né, que foi do início do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, é isso que eu quero que fique bem claro para vocês, né? Esse elemento central que o autor ele traz, que é esse moderno sistema mercantilista britânico. Né? Alguém tem alguma observação, pergunta, dúvida? Então vamos lá. Então, né, quando a gente vai falar, né, desse moderno sistema e a ascensão do império à hegemonia, a gente tem que mencionar, primeiramente, que até o início do século XIX, na Grã-Bretanha, assim como em boa parte do mundo, a vasta maioria da população ela ainda se encontrava no campo, né? Justamente, né, por vários problemas econômicos ainda, né, de produtividade, do nível de produto e dos ganhos derivados da produção agrícola. Ou seja, nesse momento, né, a gente ainda estava, né, como eu disse, naquele processo de transição do capitalismo mercantil para o capitalismo industrial. Ou seja, então essa ainda era a fase que as manufaturas elas ainda estavam no seu início, ou seja, naquele pontapé inicial, né? Justamente naquele momento, né, em que as manufaturas elas começam o seu processo de concorrência com a, a, com as com os ofícios, né, com os ofícios dos artesãos, né, que eles também organizavam, né, as suas corporações de ofício, né. Eu acho que essa parte, né, dessa transição eu já havia mencionado para vocês, né, se eu não me engano, na aula de geografia urbana e industrial, ou seja, então esse recorte, né, que esse autor ele traz é justamente então nesse momento do início das manufaturas, né,
e no seu processo de concorrência com as corporações de ofício dos artesãos, né? Ou seja, então, é aquele momento, né, que começa uma divisão do trabalho dentro da manufatura, visando o quê? Visando o aumento da produtividade, né? Por outro lado, o que eu tenho? Por outro lado, eu tenho as corporações de ofício dos artesãos, né, que ainda produzem de forma arcaica, ou seja, num ritmo bem mais lento de produtividade se comparado com as manufaturas no seu início. Ou seja, então, a estratégia dessas manufaturas era você aumentar a escala de produção, isso iria te gerar mais lucro e você poderia jogar o seu preço bem abaixo do produto, né, em comparação com os produtos oriundos dessas corporações de ofício. Ou seja, então, esse foi o início do processo dessa concorrência, né? E como eu já passei para vocês, essa concorrência ela foi vencida, né, por essas manufaturas, justamente pela divisão do trabalho dentro delas, ou seja, cada pessoa fazia uma parte dessa produção, isso aumentava a produtividade, né? E isso possibilitava, então, uma redução nos preços e dessa forma, então, que os produtos manufaturados, eles começaram, então, a ganhar concorrência frente os produtos das corporações de ofício. Ou seja, então, foi dessa forma que essas corporações de ofício, né, que estavam localizadas, né, principalmente nos centros urbanos, ainda pouco desenvolvidos, né, nesse momento, né, e começaram então a ser desfacelados pela concorrência com essas manufaturas, ou seja, então os antigos artesãos dessas corporações eles passaram então a se tornar mão de obra para essas manufaturas que começavam a. Professor, Oi? me explica o que é corporação de ofício? Então, essas corporações de ofício, né, eram como se fosse um grupo de artesãos, ou seja, tinha os artesãos que produziam sapatos, ou seja, todos eles se juntavam, né, num mesmo local e cada um deles produzia lá os seus pares de sapato. Mas cada artesão ele fazia todo o processo, né, ou seja, então ele fazia a sola, ele costurava todo o sapato, ou seja, ele praticamente, né, uma suposição, ele fabricava lá, nessas corporações de ofício, ele fabricava lá 2 pares de sapato por dia. Em compensação, nas manufaturas, em que o trabalho ele já havia uma divisão, né, do trabalho dentro dessas manufaturas, uma pessoa fazia a sola, outra pessoa fazia uma determinada costura, a outra pessoa fazia uma outra parte do sapato, né, chegava lá no final do dia, eles tinham conseguido produzir 50 pares, né, de sapato. Em compensação, lá na corporação de ofício, eles tinham conseguido produzir só, no máximo, uns 10. Ou seja, então essa foi a diferença. Da mesma forma, eu tinha as corporações de ofício, ou seja, a junção de artesãos que fabricavam peças de roupa. Então, era organizado dessa forma. As corporações de ofício, né, dos fabricantes de armas, as corporações de ofício, né, dos sapateiros, as corporações de ofício daqueles que faziam joias. Então, essa era a lógica das corporações de ofício. Ou seja, você juntar os artesãos, colocar eles todos no mesmo lugar para produzir um determinado produto. Mas aí qual foi o conflito, né, que possibilitou a geração das manufaturas? Foi justamente, né, pelo fato de que dessa estrutura organizacional das corporações de ofício, era eles que ditavam o preço que a burguesia comercial iria vender esses produtos. Ou seja, isso deixava essa burguesia comercial nascente um tanto incomodada, ou seja, porque isso limitava os ganhos dela.
Então, o que essa burguesia comercial começou a fazer? Ela começou, então, a investir o seu capital acumulado em atividades de manufatura. Ou seja, então eles começaram a recrutar esses antigos artesãos e também camponeses, né, começaram então a recrutar eles para vir para as cidades e trabalhar nessas manufaturas. Então foi dessa forma, né, que a burguesia comercial foi se transformando numa burguesia industrial, né, justamente com a intenção de acabar com as corporações de ofício e o predomínio sobre o preço que esses artesãos eles possuíam aí sobre cada produto. Então foi essa mais ou menos a lógica aí desse momento. Deu para entender, Sônia? Deu, professor. Beleza, então. Então, né, seguindo, né, nesse sentido, se eu tenho, né, a burguesia comercial recrutando esses artesãos que estavam lá, uma parte deles no campo, né, recrutando também camponeses que estavam lá nos seus trabalhos rurais, para vir para as cidades, para trabalhar nessas manufaturas, o que acabou ocorrendo? Acabou ocorrendo, então, uma necessidade cada vez maior do aumento, né, da produção agrícola. Né? Então, o que isso significa? Isso significa que novas técnicas começaram, então, a ser aplicadas no campo, né, na Grã-Bretanha, para aumentar essa produção. Então, vamos lá. E, né, de certa forma, essa produção, né, que até esse momento ela estava geograficamente dispersa, né, e muito dependente, né, da força animal para ser transportada, isso criava um contexto, né, onde o sentido mais fácil das estratégias privadas e estatais de acumulação apontava para o fortalecimento das cidades e do comércio, né, pois eram eles os pontos nodais onde esse produto acabava se direcionando e acumulando com maior intensidade, ou seja, o que isso significa? Né? Justamente por essa necessidade de você aumentar essa produção, de você aumentar esses canais de comercialização, que as cidades elas passam, então, como eu já disse, né, nas nossas outras aulas de geografia urbana e industrial, né, as cidades, então, elas passam a se tornar esse locus de acumulação de capital, né? Só lembrando, né, aquilo que o Marx ele enfatizava, que o principal objetivo no modo de produção capitalista é o que? É a acumulação monetária. Então, vem daí essa necessidade de aumento da produção e o consequente fortalecimento das cidades, justamente porque a cidade ela se torna o quê? Ela se torna esse ponto nodal, conforme o autor ele coloca, ou seja, esse ponto central, né, porque ele une tanto pessoas, matérias-primas e elementos, né, que possibilitam você transformar a matéria-prima agrícola em produtos manufaturados. E, consequentemente, as cidades elas são também canais de comercialização, né, porque justamente por essa capacidade, por essa dinâmica populacional dentro das cidades, isso te possibilita vários fluxos de informação e também fluxos monetários e, consequentemente, o fluxo comercial. Então, por isso, essa centralidade nas cidades nesse momento. É por isso que, então, que começam a se fortalecer as cidades, né, nesse primeiro momento. As cidades portuárias, né, na Grã-Bretanha, né, isso foi um traço fundamental desse momento. As cidades portuárias, né, elas começam, então, a tomar esse destaque, né, justamente por essa questão de fluxo comercial, e elas passam, então, a ser esse centro das atenções
nesse momento. E, né, lógico que por trás, né, desse sistema mercantilista existe o quê? Existe uma figura central também do poder do Estado, ou seja, porque é o Estado da é o é esse império da Grã-Bretanha que permite, né, com o seu aparato estatal, você o quê? Você ampliar os canais de comercialização, né? Então foi por isso, né, que se transformou como um perfil muito presente nesse momento a Marinha Britânica, ou seja, a tecnologia, né, dos navios britânicos e também posteriormente todo o poder dessa marinha que dominava aí praticamente, né, as rotas comerciais, né? Então, como eu já disse, né, a respeito, né, daqueles três elementos da hegemonia britânica, que é a tecnologia dos transportes, o elemento militar e também, né, a questão da estrutura organizacional, tanto do comércio quanto das finanças, né? Então, isso possibilita, né, isso que o autor chama de moderno sistema mercantilista britânico. Ou seja, então, eu tenho o Estado como uma figura central, né? Esse Estado, né, que vai possibilitar, então, justamente com a burguesia comercial, que vai fornecer esse capital para você investir tanto na contratação, né, de militares, né, quanto você investir em novas tecnologias de transporte, ou seja, de você estar cada vez mais melhorando a forma da tecnologia dos seus barcos. Então, foi por isso que a Marinha Britânica se tornou muito forte nesse momento e foi justamente esse elemento que possibilitou, então, ela tomar conta, né, de todos os mares, de tomar conta, então, de todos os deslocamentos comerciais nesse momento, né? Então, por isso que a gente fala nesse momento, né, do Império Britânico, né? Então, esse império ele se transformou, a sua gênese se estabeleceu a partir, né, desses elementos, né? Tecnologia dos transportes, o seu poder militar, né, porque com esse capital do Estado e da burguesia comercial, você conseguia contratar, né, vários mercenários, né, e também soldados profissionais para trabalhar, então, nessas rotas comerciais, né? E através disso, através dessas rotas comerciais, você ampliava o quê? Você ampliava esse domínio mercantil, né? O que é esse domínio mercantil? Você, né, pegar todas as riquezas, né, dos países que tornaram colônia, né, do Império Britânico, né? Um exemplo disso é a própria Índia, né, que foi sugada durante muito tempo pelos britânicos, né, pelo Império Britânico. Então, tudo aquilo, né, de riqueza material dessas colônias era, então, conduzida para o Império Britânico, ou seja, o Império Britânico, a partir dessa lógica mercantilista, então ele mantinha esse domínio total dos mares e das finanças nesse momento no modo de produção capitalista, né? Só lembrando, né, que a gente está falando ali do meados do século XVIII e início do século XIX, ou seja, então foi nesse momento que se estruturou essa hegemonia britânica. Então, já no final do século XVII, né, houve a institucionalização do mecanismo de financiamento pela dívida pública que garantiu o quê? O provimento de fundos para empreitadas imperiais, né? Na época, nada muito além do esforço militar. Então, vejam o quanto
que os britânicos elaboraram então esse mecanismo, né, da dívida pública como um elemento para você então fazer todas essas incursões imperiais, né? Mas aí vocês me perguntam, mas o que é esse financiamento da dívida pública, né? É algo ainda muito arcaico, né, no período, né, se a gente comparar com a estrutura hoje, né, de como que está a dívida pública dos países, mas nesse momento, né, basicamente, o que acontecia? O, o, o poder imperial britânico, ele o que? Através de títulos, né, de garantia da dívida, ele conseguia o que? Ele conseguia financiamentos, empréstimos daquela burguesia comercial que já estava ali um tanto consolidada naquele momento. Ou seja, então, o Império, né, emitia esses títulos de dívida, né, como o Império possuía muitas reservas, né, de ouro, de prata, né, ele então emitia esses títulos, a burguesia emprestava esse dinheiro, esse capital, e através disso o Império fazia o quê? Fazia a contratação desses mercenários e também destes soldados profissionais que eram muito comuns nesse momento lá na Europa. E além do mais, né, conforme eu já destaquei para vocês, uma parte desse dinheiro também era investido para você estar cada vez mais estruturando a Marinha Britânica. Né? Então, é por isso que o Império Britânico se tornou esse poder naval e também esse poder financeiro. Né? Então, essa lógica, né, de emitir títulos da dívida pública começou lá com o Império Britânico, ainda no final do século XVII, que depois, conforme o passar do tempo, eles foram então aprimorando essa emissão de dívida pública para você conseguir capital e você investir nos vários ramos, né, que nesse momento ainda era o ramo dos transportes e o militar que mais drenava esse capital. Alguma dúvida, pessoal? Então, né, se a gente perceber, né, existe uma proximidade, né, muito grande entre como que os britânicos, né, eles estruturaram a sua hegemonia com a forma, né, que também os americanos, né, depois da Segunda Guerra, estruturaram a sua hegemonia, né? Porque se a gente observar os americanos depois da Segunda Guerra Mundial, então eles ampliaram o seu domínio financeiro sobre o mundo, ao mesmo tempo em que eles ampliaram, né, os investimentos e o consequente domínio militar, né, sobre o planeta. Né? Então, isso é um detalhe muito importante que acabou se repetindo aí com os americanos. Né? Então, existe uma semelhança muito grande, né, entre a hegemonia dos ingleses com a hegemonia dos americanos, né? Sempre nessas duas lacunas principais, né? Militar e poder financeiro. Né? E o poder financeiro vai te permitir determinados investimentos que você vai conseguir avanços tecnológicos. Né? Esses avanços tecnológicos você vai poder utilizar tanto na sua indústria quanto também no seu poder militar. Né? Então vejam a proximidade desses dois elementos, das finanças e também o seu poder militar. Então, né, retomando, né, sobre essa questão do Império Britânico, o Império Britânico então podia contar, né, com uma vantagem, né, muito grande sobre os países do continente europeu,
que seguiam ainda muito dependentes da lógica tributarista e demográfica de obtenção de receitas fiscais. Ou seja, enquanto que os britânicos eles bolaram esse mecanismo de você emitir dívida pública para conseguir financiamento e capital para determinados investimentos, os demais países europeus ainda estavam presos naquela lógica de você apenas cobrar impostos da sua população. Ou seja, então, isso permitiu com que os ingleses, os britânicos, eles então deixassem para trás, né, grande parte dos países europeus, né? Porque enquanto eles estavam lá conseguindo muito capital com as dívidas, com a dívida pública, os outros países estavam apenas com a tributação da sua população, ou seja, isso não rendia tanto capital quanto a dívida pública que os britânicos eles emitiam a todo momento, né? Então isso também foi um marco institucional, né, que deu bem para estabelecer as grandes diferenças entre os britânicos dos demais países do continente europeu, né? Então, de um lado, os britânicos emitindo dívida pública, por outro lado, os demais países europeus apenas tributando a sua população, que, por sinal, né, essa população dos demais países encontrava-se, né, em situações muito difíceis, e isso acabava limitando ainda mais a arrecadação de impostos por parte desses países europeus. Então, foi justamente esse o elemento que possibilitou com que os ingleses eles estruturassem a sua hegemonia. Então, né, de um lado, isso significou o aumento substantivo, né, da burocracia governamental inglesa, ou seja, então, como os ingleses eles possuíam esse Estado, né, centralizador, né, com todos esses elementos organizacionais, financeiros, né, tanto de cobrança de pedágio, cobrança de impostos, né, várias taxas do comércio marítimo, né, e também essa estrutura da dívida pública, isso necessitava o quê? Isso necessitava de um grande número de funcionários para estarem, então, administrando todos esses elementos aí da estrutura governamental britânica, né? Isso, então, é um elemento muito importante também da gente observar que todo esse domínio do Império Britânico ele foi estruturado também por essa capacidade, né, capilar, por essa capacidade de você conseguir englobar vários territórios a partir dessa estrutura do funcionalismo que estava aí a serviço dos britânicos. Então, esse também é um elemento muito importante, né, de que sempre tinha alguém realizando esse trabalho de cobrança, esse trabalho militar, esse trabalho nos mares. Então, isso também eu chamo a atenção e também o autor ele destacou aqui no texto. Por outro lado, né, durante o século XVIII e o século XIX, que foi um período que teve muito aumento da dívida pública inglesa, houve também muitos conflitos militares severos, ou seja, então eu tenho ali a guerra, né, o conflito da Crimeia, eu tenho a guerra do ópio na China, mas todos esses conflitos eles foram os britânicos eles conseguiram se sair muito bem desses conflitos, justamente por esse poderio militar e financeiro que eles conseguiram estruturar. Isso, logicamente, aumentou o domínio territorial dos ingleses, consequentemente, ampliou as rotas comerciais dos britânicos,
logicamente ampliando o processo de acumulação desse império, né? Só para vocês terem uma ideia, que lá em 1697 a dívida pública, né, dos britânicos estava em 16,7 milhões de libras. Em compensação, lá em 1815, essa cifra já estava em 744 milhões de libras, ou seja, então vejam, né, que nesse intervalo de tempo, né, o tanto que cresceu essa dívida pública dos britânicos, justamente para o quê? Para você patrocinar essas incursões, esse poderio naval que iria manter esse Império Britânico e toda a sua hegemonia. Então, ao longo, né, desse período, né, da hegemonia britânica, eles passaram então a estruturar em várias partes do mundo, né, aquilo que eles chamavam de companhias de comércio. O que essas companhias de comércio elas faziam? Elas articulavam os fluxos de mercadorias e de informações tanto com as colônias quanto com os outros países, né? Ou seja, se a gente pegar a perspectiva, né, das redes geográficas, era exatamente isso que os britânicos faziam nesse momento através dessas companhias de comércio, ou seja, porque essas companhias elas se instalavam, né, nas várias colônias e nos vários países, né, e através disso os britânicos eles controlavam, né, tanto o fluxo de mercadorias quanto os fluxos de informações, né, que eram muito importantes aí nesse momento, né? Justamente através dessa lógica de rede geográfica. Ou seja, então, nesses caminhos é onde os britânicos, eles, então, tributavam os produtos, tributavam, né, cobravam impostos das relações comerciais, né, com as colônias, né, tanto também nos outros países, ou seja, isso gerava o quê? Isso gerava capital para os britânicos, né? E, de certa forma, também possibilitava o quê? Como os ingleses estavam estruturando, estava o início das suas manufaturas, eles precisavam vender os seus produtos industrializados através desses canais, dessas companhias de comércio, então eles conseguiam colocar os seus produtos nas colônias e nestes países, né? Consequentemente, o que eles faziam? Pelo seu poder naval e pelo seu poder militar e financeiro, eles forçavam as colônias e os demais países, né, a importarem os produtos britânicos a uma taxa alfandegária muito baixa, né, se a gente comparar com uma relação oposta, ou seja, quando os países, quando as colônias iriam vender produtos para os ingleses, eles taxavam muito essa relação comercial. Ou seja, então eles ganhavam, os britânicos ganhavam nas duas pontas da relação comercial, tanto na venda dos produtos manufaturados, quanto também no processo de compra dos produtos das matérias primas, né, que iriam ser transformadas em produtos manufaturados. Então, foi sendo dessa forma que os britânicos eles passaram então a estruturar a sua hegemonia por todo o globo terrestre. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Por enquanto não, professor. Tá dando para entender? Não tá ficando muito confuso? É mais tentar ver a relação mesmo da Grã-Bretanha com, com os países que eles faziam comércio, né? Ver a relação de dominante com dominado, né? Também.
Isso, exatamente isso, Danilo. Né, se a gente lembrar, né, depois, na próxima, na aula da semana que vem, a gente vai ver, né, a relação aí dos britânicos, né, com o Brasil colônia, com o Brasil império, né, a gente vai ver o quanto que o Brasil se tornou subserviente aos interesses britânicos, né, durante esse momento da história do Brasil, ou seja, o Brasil tinha que importar estritamente somente os produtos britânicos, né, as taxas alfandegárias totalmente favoráveis aos britânicos. Então, é exatamente isso, ou seja, todos os países eles estavam subjugados aos interesses do Império Britânico e da sua hegemonia, né? E como que eles estruturavam esse poder? Justamente, né, pelo seu lado militar e pelo seu lado financeiro, que era estruturado justamente pela tecnologia avançada dos ingleses, né, com relação à marinha, né, a marinha britânica, e depois também com todo aquele processo da primeira revolução industrial e o poder, né, das máquinas movidas a vapor. Então foi dessa forma que os ingleses eles construíram o seu império hegemônico. Então, quando a gente fala, né, nessas companhias de comércio, né, então quais as outras ações que elas faziam, tanto nas colônias quanto nos demais países, né? Eles, então, estabeleciam os direitos exclusivos de uso dos portos, ou seja, os portos era somente de uso exclusivo, né, de todo o interesse britânico, assim como em menor escala, né, os pedágios urbanos, né, ou seja, então eles colocavam aí esses pedágios, né, principalmente onde havia fluxos, né, comerciais, né, tanto nas colônias quanto nos demais países, eles tinham essa capacidade de colocar esses pedágios urbanos, ou seja, entre um centro urbano e outro, né, sempre tinha lá alguém algum funcionário do Império Britânico realizando aí esse trabalho. A construção, a compra e direitos de uso de canais e portos fluviais, né, isso também é um elemento muito importante. As tarifas alfandegárias, as leis do curso. O que essas leis do curso? Eram as leis do comércio marítimo. Ou seja, então, tudo isso era função dessas companhias de comércio que atuavam em favor do Império Britânico, ou seja, para acumular cada vez mais capital para o Império Britânico. E quando algum país tentava ameaçar, né, os ingleses, né, tentava se revoltar, o que o Império Britânico fazia? Ia lá com uma incursão militar e acabava com a revolta. Ou seja, então era dessa forma que os ingleses, então, eles construíram a sua hegemonia. Então, isso que eu já falei. Então, né, se a gente observar que existia esse lado financeiro muito forte do Império Britânico, com a burguesia comercial por trás, comprando os títulos da dívida do Império, então, logicamente, que eu tenho uma elite financeira, uma elite mercante que começa a se fortalecer nesse momento lá na Grã-Bretanha. Né? Isso foi um dado muito importante nesse momento. Ou seja, então esses burgueses, além deles possuírem relações comerciais com os vários países, com as várias colônias, eles também possuíam esse lado desse domínio financeiro. Então, isso também é um dado muito importante. Consequentemente, por esse poder que essa elite mercante financeira
possuía no Império Britânico, eles forçavam então o Estado britânico a atuar sempre a favor dos seus interesses, ou seja, então tudo estava estruturado para favorecer a essa elite, a essa burguesia comercial e que depois se tornou industrial e posteriormente financeira. Um exemplo, né, da aplicação dessa simbiose são as redes britânicas de comércio de escravos, né? Vejam que elas chegavam a transportar 80 mil escravos por ano e elas resistiram fortemente às tentativas de aboli-las ao longo do século XIX. Ou seja, vejam então o poder dessa rede comercial, dessa elite mercantil, que tinha a capacidade de transportar 80 mil escravos por ano. Então, veja a estrutura, a rede de estrutura geográfica elaborada por essas companhias, tendo como base essa elite comercial, essa elite mercantil. Ou seja, não era pouca coisa, não era pouca coisa esse poder que essas pessoas possuíam aí nesse momento. E como que elas mantinham essa estrutura de poder? Justamente pela violência das armas do Império Britânico, né? Porque se houvesse alguma ameaça, se houvesse algum momento de ruptura, de alguém tentar tomar determinado fluxo de comércio dos britânicos, eles iam lá com as suas armas, com os seus canhões e detonavam tudo. Então, essa era a lógica do momento, ou seja, de que você construísse esse monopólio comercial britânico. Quando eu mencionei a respeito, né, da estrutura dos funcionários que estavam por detrás do Império Britânico, né, o autor ele traz o dado a respeito da quantidade de funcionários que estavam a serviço do Império Britânico. Então, os funcionários e tropas, eles somavam 115.400 pessoas lá em 1782, né? E esse número ele cresceria para 150 mil pessoas a serviço do Império Britânico em 1805. Ou seja, então toda essa relação de você dominar as rotas comerciais, de você dominar os mares através da marinha e de você dominar toda a estrutura alfandegária de cobrança de pedágios e de impostos, te exigia esse número, então, de funcionários. Ou seja, eles estruturados em rede, eles estabeleciam, então, todo esse domínio hegemônico britânico, né? E, né, no século XIX, né, os mercadores, ou seja, os mercadores banqueiros, ou seja, as famílias britânicas que começam a se destacar nesse momento, o autor ele traz então como um exemplo a família, né, dos Baring e dos Rothschild, que estavam, né, em altíssima posição de influência na condução da política e dos negócios britânicos no exterior, ou seja, eles eram os capitalistas fidalgos. Por que fidalgos? Fidalgos porque eles possuíam uma relação muito próxima com a aristocracia britânica, ou seja, eles possuíam uma forte influência sobre as ações do Estado britânico. Ou seja, então a família dos Baring, dos Rothschild, eles comandavam as ações do Estado britânico, logicamente, tudo isso ao seu favor, né? Para vocês terem uma ideia do poder da família Baring com relação a todas as negociações comerciais nesse momento, eles tiveram uma posição central na venda do território francês, né,
da Louisiana aos Estados Unidos, ou seja, que na época foi a maior transação econômica. E vejam só, né, o quanto que eles estavam interessados apenas no seu domínio do seu capital, né? Por quê? Porque essa venda, né, do território francês, né, para os Estados Unidos, isso gerou o quê? Isso gerou um capital para os franceses. Lógico que teve uma comissão para a família dos Baren, mas os franceses, eles precisaram fazer essa venda desse território, né, para os Estados Unidos, porque o Napoleão precisava o quê? Precisava de dinheiro para realizar aí os seus investimentos na guerra contra os próprios britânicos. Ou seja, então vejam o quanto contraditório era as relações e os interesses desses capitalistas fidalgos, né, britânicos aí nesse momento. Eu só tá acabando a bateria aqui do meu fone. Eu vou aqui desligar ele, só um minuto. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim, sim. Vamos. Então, beleza. Então, já estou terminando aqui. Falta só mais 20 slides, daí eu já termino. Misericórdia. Então vejam, né, o quanto que os ingleses eles estavam a elite comercial e financeira inglesa, ela estava à frente, né, dos demais países, né, porque a França teve que recorrer aos banqueiros ingleses e holandeses para fazer então esse financiamento para eles acumularem capital para lutarem com os próprios britânicos, ou seja, então vejam o quanto que foi contraditório aí essas relações, né? E esse sistema, né, mercantilista britânico, ele geria então todas as relações do país com o exterior ao redor do mundo, ou seja, organizando centenas de milhares de funcionários e soldados, né, com inovadores, né, entre postos de manutenção de navios espalhados por todo o mundo, ou seja, esse poder da Marinha Britânica era muito presente nesse momento. Os milhões de libras em valores e mais de 20 mil embarcações que podiam custar 10 vezes mais que uma fábrica de tecidos, né, completa aí nesse período. Além do mais, né, além da Marinha Britânica, também estavam a serviço do Império Britânico vários navios piratas, ou seja, então boa parte aí dos piratas que também navegavam nos mares nesse momento, eles atuavam também em favor dos interesses do Império Britânico. Isso é importante também a gente destacar. Então, esse sistema mercantilista inglês, ele era uma organização muito moderna, né? Naquele período ele era uma organização muito moderna, e não um mero sistema arcaico de privilégios e monopólios, ou seja, então a gente observa que alguns autores, eles colocam que esse sistema britânico, esse sistema mercantil britânico, ele era muito arcaico, mas não. O autor desse artigo, ele se contrapõe a esse argumento, né, porque ele coloca que
esse era um sistema muito moderno, né, pela forma com que ele foi organizado, né, com a quantidade de funcionários a serviço do império. Ou seja, então, ele possuía uma organização, né, uma estrutura orgânica muito bem fundamentada. E isso foi um dos elementos essenciais desse domínio britânico nesse momento, né? Aí, além disso, né, para efeito, né, da competição entre países e a disputa pela hegemonia, a produção industrial britânica movida a vapor, nesse momento, o autor ele coloca que essa tecnologia a vapor ela não teve um impacto revolucionário, né, com relação aos aspectos da produção industrial dos britânicos. Esse autor, na verdade, ele vai destacar que a máquina a vapor, ela possibilitou o quê? Ela possibilitou tanto o encurtamento das distâncias, né, através do aumento da velocidade dos navios a vapor, e depois, futuramente, né, com o surgimento das, da, com o surgimento também dos trens, né, movidos a vapor, que, por sinal, eles possibilitaram o quê? Eles possibilitaram uma ampliação das redes de comércio, tanto dentro da própria Grã-Bretanha, quanto também nos demais países. Ou seja, isso acabou tornando o território muito mais articulado e também acabou facilitando esse domínio inglês, né? Porque conforme aí o autor ele coloca que os britânicos eles acabaram utilizando essa tecnologia, né, das ferrovias, né, tanto para você manter um domínio financeiro sobre os países, quanto também um domínio militar, porque isso te possibilitava o deslocamento do seu exército de forma muito mais rápida no espaço. Ou seja, se no passado o exército britânico demorava lá quase 2 meses para chegar até a Irlanda, através de toda a estrutura ferroviária, isso acabou encurtando as distâncias e, por sinal, aumentando esse domínio comercial e militar dos britânicos, né? Então, isso é um elemento muito importante nesse momento. E, por sinal, né, em contrapartida, né, antes das máquinas a vapor, se todas as negociações estavam concentradas nas cidades portuárias, a partir do momento das ferrovias, que elas começam a tomar conta do território, começa a haver o processo de interiorização das relações, né, comerciais e industriais para dentro aí dos continentes, ou seja, uma interiorização das relações capitalistas no interior dos territórios. Então, isso também foi um elemento muito importante aí nesse momento. Aqui eu já falei. Então, né, no caso dessas ferrovias que surgem nesse momento, fruto, logicamente, da primeira revolução industrial, que foi originada já no final do século XVIII, isso possibilitou, então, uma articulação entre os investimentos privados e industriais e o papel ativo do governo na organização, regulação e administração, e tornavam-se ainda muito mais próximos aí das fábricas, né? Porque qual foi um dos elementos que foi muito comum nesse momento, pessoal? Dos ingleses, né, financiarem construções de ferrovias, né, tanto na Alemanha e depois na França, na Holanda, a construção de ferrovias, ou seja, então todo aquele lucro que era obtido com a construção dessas ferrovias
nos outros países, ele era voltado, então, para o Império Britânico, consequentemente, né, nas mãos dessa burguesia comercial e burguesia industrial, e que depois se tornou uma burguesia financeira. Então, isso acabou aumentando esse domínio dessa burguesia, logicamente aumentando essa hegemonia britânica sobre os vários países e as suas respectivas colônias, né? Então, né, pouco a pouco, as ferrovias elas romperiam o quase monopólio que o espaço marítimo detinha, né, como meio de projeção de poder econômico e político. Ou seja, a partir, então, da construção dessas ferrovias, houve essa outra alternativa de dimensionamento, né, tanto das relações militares quanto das relações comerciais. Se até aquele momento tudo estava concentrado apenas no aspecto marítimo, no poder da Marinha Britânica, com o desenvolvimento das ferrovias, isso desloca o centro, né, que era então do mar, para o interior dos territórios através de toda a malha ferroviária. Ou seja, então passa a haver uma relação dual entre ferrovias e o poder marítimo. Então, né, foi no investimento ferroviário que o setor de serviços britânico encontrou uma nova via de expansão para o seu prestígio, capacidades financeiras e comerciais, né, igual eu já disse aí para vocês, ou seja, os ingleses eles financiavam construções de ferrovia nos outros países e todo aquele capital acumulado era convertido para essa burguesia, consequentemente uma parte ia para o Império Britânico. E o que naquele momento não era visto, né, por muitos, né, como que você alteraria a lógica militar através das ferrovias, né? Vários estadistas naquele momento, vários intelectuais, eles observavam, né, toda a estrutura estratégica militar que poderia estar relacionada com a ampliação destas ferrovias, né? Uma coisa, né, que eu reitero, que eu já havia colocado um pouco antes, né, que lá em 1830, na Inglaterra, foi inaugurada a Liverpool-Manchester Highway, que seria utilizada para deslocar tropas e conter protestos na Irlanda, né, ou seja, fazendo em 2 horas o percurso que levaria aí 2 dias marchando a pé, né? Professor, Oi. aquela atividade que a gente fez, que deveria mandar um áudio, eu falei sobre essa história de Liverpool-Manchester, até porque existe uma rivalidade, a maior rivalidade da Inglaterra no futebol, por causa disso, por causa dessa criação dessa ferrovia. Isso, exatamente isso, Danilo. E por sinal, foi importante você ter destacado isso nesse momento, que a ampliação dessa rede ferroviária, ela vai trazer várias tensões, ela vai trazer várias tensões sociais nesses territórios, né, que elas são criadas, né, porque você acaba rompendo toda uma lógica da sociedade, né, isso também está relacionado a elementos culturais que já estavam enraizados, que já estavam materializados no espaço. Isso vai o quê? Isso vai aumentar essas tensões sociais entre uma cidade e outra, né? Entre um bairro e outro. Então, isso, exatamente como você colocou, isso foi algo muito comum, né? Nesse momento em que ele foi se desenvolvendo aí ao longo da história e é uma rivalidade que existe até hoje, né? É tão importante, né, esse lado bélico, esse lado estratégico militar das ferrovias, que em 1843 o general prussiano, né,
o Helmut von Moltke, que era futuro chefe, né, do exército prussiano, ele afirmava o seguinte, que todo o desenvolvimento de ferrovias é uma vantagem militar. E para a defesa nacional, alguns milhões para completar nossas ferrovias é muito mais lucrativamente empregado do que em nossas fortalezas. Ou seja, então, segundo essa visão do general prussiano Helmut, né, para ele era muito mais vantagem para o Estado prussiano investir em ferrovias do que você investir em fortalezas militares, ou seja, justamente por essa capacidade das ferrovias de você encurtar as distâncias. Então, isso também é um elemento aí muito importante, né? E o Friedrich List, né, em 1841, ele afirmou que a Inglaterra mostrou ao mundo quão poderosamente os meios de transporte controlam o aumento da riqueza, população e poder político. Ou seja, como eu já disse para vocês, né, as inovações tecnológicas dos transportes possibilitaram, né, essa hegemonia dos ingleses, né, tanto com relação ao seu poder da sua marinha, quanto também do seu poder sobre a criação das ferrovias. Então, isso também foi um dado aí muito importante, né? E que isso, de certa forma, era esse diferencial dos ingleses, né? Se a gente observar os outros países aí desse período, né? Mas, ao mesmo tempo que essas ferrovias elas ampliaram o domínio dos britânicos, eles também facilitaram o processo de industrialização dos outros países, justamente por essa dinâmica de você ampliar as rotas de comercialização e de deslocamento das matérias-primas. Então, foi a partir desse momento que eu tenho uma intensificação da industrialização na Alemanha, na Holanda, na França, nos Estados Unidos, ou seja, tudo isso, todo esse processo de industrialização nesses países se tornaram viáveis a partir da construção dessas ferrovias. Ou seja, então, existe essa dicotomia com relação às ferrovias. Elas aumentaram o domínio inglês dos territórios e das negociações, mas, por outro lado, ajudaram no processo de industrialização desses países, que, por sinal, iriam se contrapor gradativamente com essa hegemonia dos britânicos. Então, isso também é um dado aí muito importante. Então, né, já para concluir, em solo britânico emerge, né, não o primado das elites ligadas ao capitalismo industrial, mas cresce como poder político dominante no parlamento uma elite financista e grandes mercadores ligados ao setor de serviços, né, da City Londrina, fundadas no comércio internacional e nas finanças em torno dos países, de dívida pública estatais e de bolsas de valores, cujos interesses passam a ser ainda mais ativamente defendidos pelo Estado britânico. Ou seja, é importante, então, destacar que o elemento central, né, de toda a estrutura da hegemonia britânica foi essa elite financista. Por quê? Porque ela possuía o domínio do capital, né? A elite, a burguesia industrial inglesa, ela acabava ficando em segundo plano. O centro era essa burguesia financista e mercadora que surge aí nesse momento já em meados do século XIX. Né? Então, gradativamente, esses próprios interesses dessa elite financeira britânica acabou deixando de lado os processos industriais
britânicos, e isso acabou favorecendo a quem? Ao Japão, à Alemanha, aos Estados Unidos, Holanda, que começa a crescer o seu setor industrial, né? E eles começam, então, a disputar de forma ainda mais intensa os mercados com os produtos ingleses. Ou seja, então, uma parte da queda da hegemonia britânica que se estabeleceu principalmente, né, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, se deu em boa parte por essa elite financeira que surgiu aí no interior do Estado britânico. Ou seja, então o Império Britânico acabou deixando de lado, né, gradativamente o seu setor industrial, o seu processo de inovação tecnológica, e aonde surgiram as principais inovações tecnológicas na Segunda Revolução Industrial? Na Alemanha, na Holanda, né, nos Estados Unidos. Em contrapartida, os britânicos ficaram apenas com esse capital financeiro, que foi o principal elemento da queda da hegemonia dos britânicos. Então, resumindo, né, essa hegemonia, ela se deu então a partir do seu poder marítimo, né, que possibilitou então o seu controle comercial de várias rotas, né, por todo o globo, né, consequentemente por essa cobrança de impostos, cobrança de relações comerciais e também venda de produtos britânicos, isso possibilitou o quê? Um aumento na acumulação de capital e o consequente controle financeiro. E como que eles estabeleciam esse predomínio dessas rotas comerciais? Era pelo seu poder militar. Por que pelo seu poder militar? Porque eles possuíam um capital acumulado que possibilitava, então, eles terem a seu serviço aqueles 150 mil funcionários espalhados por vários países e colônias. E depois, a própria surgimento das ferrovias acabou ampliando esse poder dos britânicos para todos os territórios, mas, ao mesmo tempo, acabou possibilitando a implantação de indústrias na Alemanha, né, nos Estados Unidos, na Holanda e na França. Então, basicamente, resumindo, essa é a estrutura da hegemonia britânica: poder marítimo, controle financeiro, controle militar e ampliação do poder com as ferrovias. Então é isso, pessoal. Alguma pergunta? Nenhuma? Nenhuma. Então todo mundo entendeu tudo. Eu posso colocar isso aqui na provinha que eu estou elaborando que o pessoal vai acertar. Não vem com prova. Vai ter prova, gente. Vai ter que ter prova. Não, passa atividades diferentes. Vocês estão sabendo que o presencial só vai voltar o ano que vem, né? O semipresencial só vai voltar o Não, ano é que vem. híbrido. O híbrido. O híbrido é só o ano que vem, né? Então, esse restinho de ano aí, a gente vai ficar só no Não, mas a gente remoto pode mesmo. fazer diferentes formas avaliativas com atividades diferentes e lúdicas, Uhum. Eu sem vou dar. provas. Depois das férias aí de agosto, a gente vai começar com os seminários daí. Ai, triste a nossa vida. Beleza, então, pessoal? Beleza. Encerramos por hoje, então. Boa noite aí a todos. Bom final de semana Boa e, noite. e até segunda.